levantar a mão. Primeira vez que eu entrei essa. É que desde quinta que eu não entro no Meet. Até quinta passada não tinha. Hoje surgiu esse botão novo aí. Sabe Deus para que serve. Mas tô achando interessante, o Google Meet tá jogando um monte de possibilidades distintas É porque de. ele tá sendo muito usado, né, agora para aula, reunião. Uhum. Tem uma série de atividades possíveis. Agora essas ferramentas novas aí. Logo, logo, do jeito que tá, acaba a aula presencial. Sorte de vocês pegaram a grande parte presencial, né? Não tiveram que ficar só nesse ambiente online. Foi E a, só esse, um semestre e meio, mais ou menos, né? e a aposta de vocês, será que continua? Será que não continua? Dá para fazer bolão disso, né? O que vai acontecer semestre que vem? Se bem que vocês estão tranquilos, né? Já estão indo embora. Ah, TCCs. Tenho a triste notícia, mas todos vocês, pelo menos que foram sob minha orientação, estão aprovados, tá? Podem ficar tranquilos. A gente vai só lançar nota agora. Ai, professor, me infarta assim não. No coração. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Olha, sinceramente, de todos os meus trabalhos, os da manhã, né? São os que foram melhor. Então, Carla e Lídia, apesar de ficar uma nota quebrada, mas ficou com 97, tá bom, né? Uhum. Sempre tem alguma coisinha que a gente desliza, mas 97. O Aciro, o Natan e o Wellington, se bem que só tá o Wellington aí na sala, né? Sim, Tá curioso também? estou, professor. Tá. Não, mas também tá tranquilo. E vocês ficou com 10, gente. Tá. Sério? Aham. Olha lá, quer ver a Carla e a Lídia? Ah, mas por que eles ficaram com 10? Não vão fazer isso? O que houve? Não, na verdade foi só pequenos detalhezinhos e pelo formato de pesquisa. Né? Foi considerado esse 3 décimos a mais aí pela dificuldade que os meninos sofreram em ter que sair buscar na mão resposta, né? Mas isso não deprecia o trabalho de vocês, tá? Na verdade, se fosse para indicar 3 trabalhos, até para a gente pensar, aí vou depois sugerir com o tempo em, em congresso, não sei se vocês teriam interesse, seria de vocês, tanto da Carla e da Lídia, quanto do Assir, Natan e do Wellington, e da noite tem o da Natan e a Andresa, que também ficaram redondinhos. Esses eu acho que tem
uma boa condição de, caso vocês queiram tentar enviar para um congresso, a gente formatar e enviar. Fica a critério de vocês essa experiência. Super Igual, interessante. igual congresso também, né? Porque como experiência é diferente. Confesso para vocês, às vezes a gente sofre bastante, passa bastante nervosismo quando vai apresentar. Vocês acham que foi difícil na apresentação da defesa? Em congresso a gente fica mais nervoso, tá? Só que o bacana é vocês ter lá um trabalho daí publicado, né? Divulgado como vocês autores. Então, depois eu vou formalizar isso para vocês, para as 3 equipes por e-mail, para ver se existe, se vocês querem dar essa sequência ou não, né? De repente a pessoa também não quer, já ficou de saquinho cheio do trabalho, né? Às vezes, pode ser que aconteça. E tem congresso que não é tão caro, que não é tão difícil de ir, que tem a mesma validade, né? Não é um congresso USP, que tenha toda esse renome. Se bem que o USP é só renome, né? O que acontece dentro da faculdade não tem nada demais. Quem é mais glamuroso é Ampconte e Enampad. Esses são mais chiques. Geralmente é em algum centro de convenção, em algum lugar longe pra caramba que a gente paga caro na estadia. Então, aí vai de vocês. Depois a gente conversa mais sobre o assunto. Então, primeiro ponto que eu tinha para falar para vocês era isso. Estão de cabeça tranquila para dormir com as notas do TCC. Agora, vamos comentar sobre o cronograma de hoje, da próxima aula. Então, deixar 2 aulas mais light. Hoje, só fazer a correção daquele último exercício que eu postei para vocês, né? Vocês acharam fácil, difícil, mais ou menos? Ai, professora, eu não sei o que eu fiz lá. Se Aí eu acharam fiquei um pouco tranquilo? confusa no negócio. Porque que ele é importante. Tem uma questão, não digo parecida, que está mais simples, ela está um pouquinho mais enxuta, mas tem a mesma lógica. Mesmo processo de análise a gente vai ter nessa questão e na questão da prova. Essa daqui, o que era o trabalhoso? Era o target costing? Não. Target costing é fácil. O problema dessa questão era o trabalho de fazer o custeio por absorção. Então, se vocês conseguem fazer o por absorção, vai de boa, não dá dor de cabeça. Então, vamos compartilhar com vocês. Então, é esse exercício, né, que estava lá no AVA. Empresa que faz 4 tipos de componentes. Então, tem o seu orçamento descrito abaixo, né? Então, traz aqui uma série de itens que vai em cada um dos componentes e toda uma relação de gastos, né?
E a empresa produz e vendeu todas as suas unidades no período. Então, a gente tem uma determinada demanda. E a empresa adotou como critério a quantidade unitária de horas de mão de obra direta. Nossa, agora que eu vi que ficou faltando uma informação, gente. Do lucro. Isso, Isso que eu senti falta, que me deixou meio isso que para a gente achar faltou para completar o preço. o alvo, precisava ter a, a margem de lucro. Eu até separei lá. Eu deixei o custo total, daí eu diminuí do preço aceito pelo mercado, com todas aquelas informações lá, aquelas 4 pontos, e eu deixei como lucro embaixo. Tá. A ideia, né, era ser 30% de lucro esperado. Mas vamos montar todo o esquema certinho. A gente trabalha uma como se a gente não tivesse essa informação, e depois a gente vê com esses 30% a variação da forma de como calcular não vai influenciar muito. Primeira coisa que vocês vão precisar fazer em qualquer sistema do Target Cost: monta todo o custeio. Então, é preciso lembrar, lá no Target Cost, ele não se define como um sistema de custeio em si. Ele vai atuar em conjunto com algum. E qual o mais comum para gente? Para gente, brasileiro. Qual sistema de custeio vocês acham que mais tem nas empresas? Ninguém arrisca? É a absorção, né? Então, grande parte das medidas de custeio que vocês vão encontrar por aí é a absorção. Ah, mas por quê? Ele é o melhor? Não, sofre críticas assim, adoidado. Mas como ele ainda é o que é melhor aceito pela legislação fiscal e pela escrituração contábil, a empresa acaba adotando ele. Então, por um critério de prática, né? Vamos falar assim, o pessoal acaba deixando ele. Então, aqui, nada mais vai ser do que o custeio por absorção também. E essa relação, ela tem uma importância no custeio por absorção? Quando a gente tem um padrão de produção dentro da nossa indústria, isso aqui é uma beleza para facilitar a nossa vida. Para que serve? Aqui nada mais é do que uma espécie de receita, né? Como que se faz um produto? Já está separadinho, ele já vem bem descrito quem são os custos diretos. Então, sempre quando eu tiver qualquer ficha técnica, mapa produtivo, já podem saber, coloca lá no custeio por absorção como ficha técnica, como custo direto.
Então, aqui eu copiei lá todos os itens bonitinho. Quais são os componentes que a gente usa. Aqueles valores de gasto. E preço e demanda. E montei aqui a estrutura, o mapa de custeio. Então, falou em custeio por absorção. Separa primeiro o que são os componentes diretos, ou os custos diretos, depois faz a distribuição dos custos indiretos. Custos indiretos, no custeio por absorção, como que a gente distribui? Algum método específico? É o bendito do rateio, né? A crítica do custeio por absorção está justamente aqui, né? Está justamente no processo de rateio. Então, fazendo essa alocação de valores, a gente vai começar aqui pelos custos diretos. Então, componente A, ou produto A, leva quantas unidades do componente 1? Uma unidade. Quantas peças nós fabricamos? Deixei uma linhazinha aqui com a quantidade já, né? Então, aquela mesma quantidade que a gente tem aqui, ela já está descrita aqui embaixo. Para facilitar um pouquinho a nossa vida, a gente multiplica pelas 5.000 peças vezes o quê? Quanto custa o componente 1? O componente 1 custa R$10. Então, nós temos o gasto de 50.000. Componente 2. Uma unidade vezes 5.000 vezes qual o custo? Componente 2, 2,50. Componente 3. Utilizamos uma unidade vezes a quantidade vezes R$4 que custa cada unidade. Então, temos 20.000. Mão de obra, gastamos 2 horas de mão de obra. Então, vai ser o quê? Cadê a mão de obra? R$6 vezes 2 horas, vezes quantos produtos nós fabricamos? 60.000. E a embalagem leva uma unidade, vezes 5.000. E cada embalagem custa R$1. Então, ao todo, nós temos um gasto no componente A de 147.500. Até aqui, nada de muito diferente do que vocês já vinham fazendo, do que vocês já estavam acostumados a fazer, né? Certo? Dúvidas, perguntas? Até aí, tudo bem. Esse processinho vocês já devem estar até cansados de fazer, né? Custeio Eu por gosto. absorção. Ah, mas é bem divertido, né? Por mais que ele seja... A gente acaba repetindo muito na faculdade, eu acho. Eu sou suspeito para falar por trabalhar a disciplina, mas eu acho contabilidade de custo a coisa mais gostosa que tem. Eu acho a melhor disciplina para a gente trabalhar, em termos de tanto explicar a teoria quanto o cálculo em si. Eu também, professor. Eu amo a contabilidade de custos. E, nossa, gente, o que tem de ferramenta, o que tem de ferramenta. Então, Lídia, você pode aprofundar ainda mais, tá? Tem muita coisa que a gente não consegue passar na faculdade. Não consegue. Eu ainda estou procurando, eu não sei qual especialização que eu vou fazer, mas eu quero fazer voltado mais para essa área. Sabe o que é o triste?
Ah. Não tem uma pós em custos em Curitiba que tem uma Tem. qualidade bacana. Isso que é o triste, não Mas tem. onde que eu vou encontrar uma pós de cursos? Em geral, vai ser mais em São Paulo. Claro, o ideal seria conseguir na USP, né? Mas a USP é meio carinho. Mas é mais para a área de São Paulo. Não sei por que é uma área tão menosprezada. Vou até pesquisar. A vantagem de fazer na USP, claro, é que você vai estar fazendo com os principais idealizadores da área, né? Vai ter muita gente lá que é de peso nessa área. Então, segundo componente, vamos lá para o B. Então, o B ele leva do componente 1 uma unidade, vezes 3.500 peças, vezes componente 1, R$ 10. Opa, não é igual, não é. Então, 35 mil. Componente 2, gastamos duas unidades, vezes 3.500, vezes 2,50. Componente 3, gastamos 3 unidades, vezes 3.500, vezes R$ 4. Mão de obra, gastamos 1h30 para 3.500 peças, vezes mão de obra, R$ 6. E por último, a embalagem. Todos os produtos levam uma única embalagem, né? Uma embalagem vezes 3.500 vezes. Opa! Uma embalagem vezes 3.500 vezes uma. Então, 129.500 de custos diretos. Conseguiu achar alguma coisa lá, Lídia? Cheguei na lista de cursos. Tem bastante, não tem? Uhum. Gestão estratégica de negócios e mercado, ciência de dados, gestão de pessoas, gestão de projetos, tem bastante coisa. Tem. É legal lá, gente. Tem muita coisa diferente que a gente pode estudar lá. Acho que não deve ser aqui. Até um provável professor seria o Fresati. Meu Deus. Não sei se. Não lembro se alguém citou o Fresati nos trabalhos, mas Fresati é uma das referências na área de contabilidade gerencial. Por incrível que pareça, é uma figura, gente. Então, produto C, 2 unidades vezes 4.600 vezes componente 1, R$ 10. Eu falo essa de ser uma figura, porque lá na USP tem uma característica bem interessante. Tem os mais diversos perfis de professores. Tem alguns professores que nem são tão renomados, mas por ter doutorado, pós-doutorado, da aula na USP, andam com o nariz arranhando o teto. Só que
tem muito dos professores que são, assim, os considerados top, os bambambam da contabilidade, que são muito gente boa. É muito estranho. Então, componente 2. Então, 2 unidades vezes 4.600 vezes 2,50. Componente 3. 2 unidades vezes R$ 4 vezes, cadê a nossa quantidade? 4.600. Mão de obra direta, 2 horas e meia. 2 horas e meia vezes R$ 6 vezes... Cadê? 4.600. Por último, a embalagem, uma unidade, custando R$ 1 a 4.600 peças. Então, chegamos no 225 mil. E o último componente, vou fechar um pouquinho aqui para pegar. Componente 1, temos 3 peças a R$ 10 vezes 4.800 unidades, são 144 mil. Componente 2, 4 peças vezes, deixa eu ver, lembro ainda, 2,50 vezes as 4.800 peças. Componente 3, 2 unidades vezes R$ 4 vezes 4.800 peças. Mão de obra direta são 3 horas, 4.600 peças, custando R$ 6. E por último, uma embalagem custando R$ 1 para 4.800 peças. E a gente acha, então, todos os custos diretos desse produto. Nada de atípico, nada do que vocês já estejam acostumados desde lá de contabilidade de custos 1. Quem que deu contabilidade de custos 1 para vocês? A Débora, professor. A Débora? Ah, então tá fácil, né? Então, com a Débora não precisa nem ficar repetindo muito isso aqui. Segundo passo seria, basicamente, a classificação dos custos indiretos. Dentro de toda aquela relação, eu já deixei separadinho. Então, o que são as despesas, né? O que são os custos? E dentro dos custos, o que são os indiretos? Então, dentro desses custos indiretos, eu já peguei e copiei aqui o nome, colei bonitinho aqui e também copiei os valores totais desses gastos, coloquei aqui no total para facilitar a forma de rateio. E lá no exercício, como ele indica que a gente... Só vou deixar o seu recado após o fim. E como que a gente
vai adotar o critério de rateio. Então, qual o critério que a empresa adota? Quantidade unitária de horas de mão de obra direta. Então, aqui, coloquei aqui embaixo. Vou apagar esse cara aqui. Quanto tempo que a gente gasta de mão de obra direta. Agora, como que eu faço a definição da participação do rateio? Só para relembrar vocês. O que eu faço por primeiro? Vou sempre ter que encontrar um total aqui, né? Cadê só? Para indicar qual que é o meu universo em relação à mão de obra. Para todos os produtos, são 9 horas gastas. Aí eu tenho condições de fazer uma relação quanto que cada produto gasta em relação a esse universo total. É assim que vocês trabalham? Ah, tem outra forma, professor? Tem. Dependendo do caso, até. Desculpa, gente. Dependendo do caso, eu até indico outros modos. Exemplo, eu poderia muito bem pegar o valor do gasto, dividir pela quantidade total e multiplicar por 2. Não preciso transformar em percentual. Mas como a gente vai dividir todos esses valores pelo percentual, eu acho que o modo de trabalhar com o percentual mais comum, mais fácil. Se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, custeio ABC, o segundo modo que eu falei, eu acho mais conveniente. Então vai do gosto de cada um, né? Então, para fazer essa participação, eu vou lá, divido o valor unitário que eu preciso por esse valor total que a gente encontrou. Então, as 2 horas representam quanto desse total de 9? 22,22. Mesma coisa a gente faz para 1,5. Que a mesma coisa a gente faz pro 2,5. E a mesma coisa pro 3. Então aqui a gente encontra os percentuais só para fins de facilitar o Excel mesmo. Eu vou colocar aqui esses percentuais. E com base neles eu posso simplesmente multiplicar ele pelo valor do total do gasto. E assim a gente tem rateio da depreciação da máquina para o componente A. Agora, graças a Deus, no Excel a gente pode arrastar fórmulas, né? A única coisa aqui que a gente fixa é essa célula do 22% e deixa a outra livre e a gente vai poder arrastar. Tranquilo? Quatro. Então, efetuando esse rateio, basicamente, a gente vai somar lá embaixo o total dos custos indiretos
Não necessariamente vocês precisam usar essa formatação, né? Mas eu, particularmente, eu, Cesiro, acho que separa custos diretos, depois faz a relação dos diretos. E a soma é a melhor maneira, a maneira mais visual de se fazer o custeio por absorção. Então, encontrei lá o total dos custos diretos. Encontrei o total dos custos indiretos. O que falta? O custo total. Faço a soma dos dois. Feito essa soma dos dois, dividindo pela quantidade produzida no período, eu vou ter um custo unitário de produção. Metade do exercício estaria respondido. Sim, não, talvez. É possível. Metade do passo a gente fez. Encontramos o que seria o valor padrão para essa fabricação. Mas dentro do custeio por absorção, não, desculpa. Dentro do custeio ABC, custeio ABC, eu estou fazendo confusão porque eu estou trabalhando ABC com contabilidade de custos agora. Dentro do target costing falta o primeiro desse processo, que é achar o quê? O custo alvo. Para encontrar o custo alvo, qual que é a fórmula que a gente usa? Esqueci. Acho que tem alguma coisa com preço de venda, né? Então acho que começa com preço de venda. O preço de venda. Qual que é o próximo item que eu preciso? A margem? Isso, então vou pegar lá e diminuir a margem de lucro, margem de lucro esperada. E esse resultado, ao máximo aqui, senão não vai aceitar, a gente vai denominar como custo máximo admissível. E com o custo máximo admissível, a gente pode encontrar o tal do gap, que é a diferença entre o custo padrão ou realizado em relação ao custo máximo admissível. O nosso preço de venda, produto A é 40, produto B 55, produto C 70 e produto D 90. Vamos fazer do primeiro modo, aquele que eu deixo a minha cagadinha do jeito que está, sem margem de lucro. Infelizmente, não. Vai que a gente está trabalhando numa ONG, né? Então, ó, primeira hipótese, estamos numa ONG. Dá para achar uma desculpa. Então, vai ser preço de venda menos esse custo admissível. Então, quanto que eu posso gastar? 40. A mesma coisa vai ser para os outros produtos. Encontrei os valores. Vou fazer o quê? Custo máximo admissível menos o custo que a gente está realizando. Então, temos 5,28 positivo para o produto A, 12,40 para o produto B, 13,90 para o C e 14,84 para o D. Nesses casos, o que a gente pode
realizar como gestor. Quando o gap, então, gap for maior do que zero. Sempre quando for maior do que zero no target cost, o que a gente pode fazer? Isso vira as 3 regrinhas básicas do target. Deu maior do que zero? Está sobrando dinheiro? Rever o projeto. Então, é um gap maior do que zero, a gente revê o projeto e faz a aplicação de possíveis melhorias. Caso mais incomum de achar em empresas que não têm uma adoção tão fiel do target é quando o gap é igual a zero. Gap igual a zero. Qual a ação que a gente toma dentro do target cost? Nenhuma, né? Basicamente, o nosso cuidado é em continuar produzindo com os padrões já estabelecidos. Então, o nosso trabalho é produzir. E o último caso, nosso gap sendo menor do que zero. Qual a ação que a gente tem que tomar como gestor? Também é revisão do projeto. Mas qual o foco? Redução de custos. Então, esses são os 3 principais cenários que a gente pode encontrar dentro do target cost. Primeiro caso, nosso gap está maior do que zero. Produzimos, melhoramos ou revemos custo? Obrigado pela participação da plateia. Maior do que zero, 5,28 então positivo, a gente aplicaria melhoria. Então, nos 3 casos, a gente faz essa aplicação de melhoria. Aí, a gente tem que seguir o que a área de marketing, de engenharia pesquisou. Como o cliente gostaria de ter o seu produto melhorado. E por que a gente tem essa necessidade dessa pesquisa? Qual que é a principal razão da target cost? É gerar valor para quem? Para o consumidor. E como que a gente consegue gerar valor para o consumidor? Em um determinado produto, agregando a ele o que ele realmente gostaria de ter como melhoria. Então, sempre, a gente, quando tem uma relação de melhorias possíveis
para serem realizadas em um produto. A gente vai sempre predominar quem? Qual melhoria a gente daria enfoque? Sempre naquele que tem o maior número de consumidor que tem esse interesse. Então, no primeiro caso, a gente melhoraria o, o indicativo aqui do componente 1. Então, adiciona mais um componente 1, seja ele qual for a função no produto. 45% gostariam de mais um item do componente 2. 30% gostaria de um produto mais bem acabado, então levaria mais meia hora. E 10% uma embalagem mais moderna, aumento de 75% em relação ao custo. O que nós começamos a fazer então em relação a esses indicativos de mudança? Simulações. Então a gente começa a simular de acordo com essa ordem o que o produto comporta como melhoria. Então vamos lá. 80% dos consumidores indicam que queriam mais um componente 1. Então a gente vai colocar aqui, vai copiar essa planilha. A gente vai fazer a adoção do projeto 1, que nada mais é do que a aplicação de mais um item desse componente 1. Então a gente pode vir aqui no mapa de custo, em vez de usar um produto, a gente usa 2. Mesma coisa. Dá para adotar? Vocês ainda estão aí? Posso adotar esse projeto 1 para os 3 produtos? Não, né? Quem que eu não posso adotar? Componente A. Se eu fizer essa adoção, eu extrapolo o meu limite de custeio-alvo. Então, vocês colocariam como resposta, né, a adoção do componente 1 apenas para o produto B, C e D. O A ele não é admissível. Então, a primeira melhoria ela é parcialmente admissível.
os outros produtos ainda sobraram um determinado valor de recurso. Dá para melhorar eles ainda mais? A gente passa a fazer uma nova projeção. Projeto 1 mais 2. A gente descarta aquela melhoria do projeto 1 e a gente passa a analisar somente, agora, somente não, a inclusão da segunda proposta. 45% dos consumidores indicariam que o produto pode apresentar uma melhoria no componente 2, o que irá aumentar em 50% dos custos. Então, a gente pode criar uma nova linha aqui. Melhoria do componente 2. Isso, apaguei. Muito esperto. Olá. E coloco mais 50% para esses produtos. Então, o segundo projeto, posso adotar a melhoria desse componente 2 para todo mundo? Opa. Vou marcar aqui no vermelhinho. Não posso fazer nem para o componente B, nem para o componente D. O A, ele aceitou somente essa segunda proposta. O B, ele aceitou por enquanto somente a primeira. O C é o único que está aceitando as duas melhorias, né? E o D só aceitou também a melhoria 1. Então, tudo isso é sempre bom ir anotando. Vou colocar aqui. Melhorias. Componente A. Componente A, B, C e D. Proposta 1, a gente recusou. Aceita. Opa. Proposta 2, a gente aceita. No componente B, usou. O C é o único que aceitou as duas por enquanto, né? E o D recusou. Com isso, a gente vai elaborando um produto melhor na expectativa do cliente e limitando sempre a esse custo máximo admissível. Próxima melhoria seria o melhor acabamento, então acrescentando mais 30 minutos de mão de obra.
a gente iria conseguir. Opa, não é para colocar, é só para. Então, a gente faz uma nova aba. Proposta 1 mais 2 mais 3. Então, a gente desfaz essa proposta da melhoria do componente 2, item B para o D, já que eles não conseguiram suportar ela. E a gente vai para a mão de obra. Então, a mão de obra, no produto A, gente gasta 2 horas, vamos gastar 2 horas e meia. No produto B, a gente gasta 1 hora e meia, vai começar a gastar 2. No produto C, são 2 horas e meia, passa para 3 horas. E no produto D, 3 horas e meia. Todo mundo vai poder aceitar essa melhora? Opa. O produto B também não consegue absorver ela, e nem o C. O componente D e o componente A aceitam. Então, a melhoria 3. Cadê? Melhorias. A gente aceita, recusa para o B, recusa para o C e aceita para o D. E a última proposta, uma embalagem mais moderna, 75% em relação ao custo. Então a gente volta lá para o projeto. Agora a gente vai para uma nova aba. Então, a gente desfaz, né, já que a gente copiou aqui a figura da mão de obra. Então aqui era 1 e meia e aqui eram 2 e meia. Então, volta a deixar todos eles com o gap positivo. Então, a embalagem mais moderna, que custa R$ 1, vai passar a custar quanto? Dá para colocar uma linha aqui embaixo e só multiplicar pelo 3, pelo 0,75. Dá para aceitar essa melhoria da embalagem para todos os 3 componentes? Produto A ficou com o gap positivo, então melhoria. Proposta 4 aceita.
proposta B. Também gap positivo, dá para aceitar. Componente C. Fizemos a adoção, ficou com gap positivo. Então, aceita. E por último, componente D, também gap positivo, aceita. Então, aqui a gente consegue apresentar todas as possíveis melhorias em cada uma das propostas. Então, a gente indica cada componente que aceitou cada tipo de proposta, tendo ainda uma variação aceita de acordo com o custo-alvo esperado. Se a gente fizesse pelo processo normal do target, com um lucro esperado, ,30% era o lucro esperado, qual a resposta que vocês dariam? Dá para fazer alguma adoção? Olha os gaps. Todos eles negativos. Daí ia ter que diminuir o custo? Isso. Aí é redução de custo. Porém, em exercício, a gente não faz a indicação do que reduzir. Por quê? A gente não conhece o processo de fabricação. Essas reduções, elas são possíveis quando a gente está lá no dia a dia, conhece a fábrica, conhece o processo produtivo e consegue indicar, não, a gente vai tirar um pouquinho da matéria-prima do componente 1. Não, a gente vai substituir do fornecedor A pelo B, que é mais barato. Então, a gente começa a trabalhar alternativas buscando com que esses valores fiquem mais baixos. Mas então, aí, em atividade, a gente, se ficar tudo negativo, só deixa. Só a resposta é: não efetua a produção, faz a revisão do custo. Entendi. Isso para fins acadêmicos, né? Na prática, aí vocês teriam que ir lá na fábrica, entender o que está acontecendo. De repente, o pessoal está consumindo muito tempo de mão de obra. A gente pode apresentar uma melhoria. Aí entra naquela figura da engenharia de valor, que é a união das possíveis áreas para propor melhoria. Não, mas meu gap não deu negativo, deu positivo. Aí sim vocês pegam todas as melhorias possíveis indicadas pelos clientes e vão testando. Então é realmente teste, igual a gente fez aqui. Adotou o projeto 1. O componente A ele não aceitou, os demais aceitaram. Então eu vou adotar para os 3 que aceitam. Se 85% dos meus clientes gostariam dessa melhoria, e esses 3 componentes têm margem para aceitar, eu vou adotar porque eu vou agradar o meu cliente. Não. Então eu vou fazer a análise da proposta 2. Componente B e C não aceitou. Descarto, faço só então. B e C não, B e D, né? Faço só para o A e para o C, porque ele sim ainda tem essa margem permitindo essa variação. Então, o que a gente vai fazendo? Testando as propostas. Faço a implementação. Se ela for aceita, eu deixo essa implementação já também para o próximo cenário. Igual a gente fez aqui.
Aqui a gente fez uma melhoria aumentando o componente 1. O produto B ele aceitou. Na minha segunda projeção, eu deixo ele da maneira que ficou na projeção do primeiro. Para poder fazer o cálculo indicando, ó, vou adotar o 1 e o 2. Ah, não, ele não aceitou igual o componente 1 ali, né? Componente A. Ali não deu certo. Então, na proposta 2, ele volta ao normal e eu faço só o teste dessa nova proposta. E assim a gente vai conseguindo modelar o produto, melhorar o produto cada vez mais, de acordo com o que o cliente espera. Tranquilo? Tranquilo, professor. Trabalhoso, né? O meu não deu muito certo. Não? Até ali a formação do custo, tudo bonitinho, deu. Só que aquele preço de venda que você colocou ali para os produtos na planilha, Ah, eu não achei esses valores no no exercício? exercício e eu coloquei o preço aceito pelo mercado que você tinha colocado. Nossa, agora que eu vi que estava diferente. Eu coloquei esse, então eu consegui colocar todas as alternativas, tipo as 4, e sobrou dinheiro ainda, a roda. Não, era para trabalhar esse mesmo. Oh, Eu não sei coloquei. de onde eu tirei aqueles valores ali. Daí eu consegui colocar todas as alternativas, a 1, a 2, a 3 e a 4. Eu consegui colocar todos. E eu deixei em uma só planilha, eu só diferenciei elas por cores. Então tá Não, não colorido. tem problema. Vai dar certo, vai estar certo. Eu não vi quando você colocou o preço Não, não, é que eu valor de não venda. tava. Aquele ali era de outro exercício que eu peguei. Ai, Que meu eu fui Deus. copiar agora para o Excel agora de manhã e acabei colando outro valor na planilha para facilitar e saiu outro preço. Vocês nem para me avisar, hein, gente? Eu não tava vendo, eu tava vendo a coisa dos cursos. Daí quando eu voltei e vi aqueles valores, deu. Acho que eu fiz alguma caquinha no negócio. Não, não. Quem fez a caquinha fui eu. Mas até que foi bom, em partes. Porque daí com um valor menor, deu para ter uma noção, tipo, vai aceitar um pouco de cada um. Porque se ficasse com aquele valor alto, ia dar para fazer todos tranquilo. Aí não tem variação de cálculo, não tem variação de pensamento. Isso é realmente. A minha cagada aqui serviu para mostrar um processo parcial das melhorias. Mas não era essa a intenção. Mas deu tudo certo, tá tudo bem. Foi falha, não. Bom, eu vou deixar a planilha para vocês lá no Ava desse jeito, com esses valores, para vocês entenderem. Até porque, caso queiram acompanhar o vídeo depois, para entenderem essas melhorias parciais. Mas realmente, era para ter dado 100% das melhorias. Foi Que isso que cagada. aconteceu. Mas eu mandei lá pra você ver o que eu fiz. Ah, não, tranquilo. O que eu tinha para trabalhar com vocês hoje era somente isto. Já que estamos tão próximos da prova, semana que vem teremos uma pequena revisão. Você vai Aí deixar atividade essa semana? vou deixar a critério de vocês, votação. O que vocês querem? Porque semana que vem vai ser revisão. É, Por mim, pode colocar. pessoal, o que Mais vocês um acham? desse. Vou fazer mais um daí target. de target cost. Uhum. Algum desse aí para eu fazer direito, porque eu não sei o que aconteceu aqui no meu. Aí seria bom um exercício diferente para eu fazer desse jeito que você fez. Pessoal, vocês ainda estão aí?
Seria bom, professor. Mais um. Então, eu vou colocar mais um para vocês. E é bom também que ajuda um pouquinho na nota, né? Pessoal, se alguém esqueceu algum, ele vai diluindo um pouquinho esses trabalhinhos. Então tá, gente. Então o que eu tinha para trabalhar com vocês hoje era isso. Então eu vou colocar para vocês um target, colocar com 2 produtos, tá? Tudo bem. E fazendo essa variação daí com aceita ou não aceita, possível que não aceite, é possível que aceite. Então nos vemos semana que vem, beleza? Tudo bem. Então tá. Boa semana, professor. Boa semana para vocês. Até a semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.